literalmente vou ser breve mesmo. Não vou demorar muito não. O que aconteceu? Eu ia falar outra coisa hoje, mas aí eu acordei 7 horas da manhã hoje, e eu tava tendo um sonho que eu tinha ido no psicólogo. Eu acho que minha mente tá... Eu acho que meu subconsciente tava mano, eu sonhei que eu tava na frente de uma psicóloga lá, que eu não sei quem é. Eu começava a falar, falei, Deus, acho que minha mente tava falando, você precisa se cuidar. E aí eu acordei 7 horas da manhã, e aí meu coração começou a queimar por um texto da palavra. E aí rapidamente eu notei algumas coisas, então eu queria falar com você sobre isso. E espero que o Espírito Santo fale no seu coração. Amém? Glória a Deus. Os irmãos querem ouvir algo hoje, parte do Senhor? Então assim, eu sei como começar, só não sei como terminar, isso é de sempre. Toda vez isso é normal. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos o quê? Romanos capítulo 8. A gente vai ler primeiro o versículo 18, 19. Depois a gente vai para o 26 ao 30. Só para pegar algumas coisinhas aqui. Aí, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Agora lá no 26 ao 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar então, se fosse o título da minha mensagem, era tudo coopera para o nosso bem. Amém? E aí, eu, enquanto meditava no versículo e pensando no nosso contexto que a gente está vivendo esses dias, me veio algumas perguntas. E eu queria que você, nessa manhã, pensasse junto comigo em algumas coisas. A primeira é que nós estamos num tempo de eleições, e aí surgiram conversas, né, de que determinado partido que eu vou falar aqui, ele é um partido que persegue cristãos, né? Então, se você for olhar em outros países que tem esse mesmo segmento, os cristãos lá estão sendo perseguidos, estão sendo proibidos de fazer missa, enfim. E aí, eu pensando nisso, qual seria hoje, presta atenção, qual seria hoje se o Brasil, a igreja brasileira, vivesse uma perseguição? Você acha qual que seria a consequência da igreja? Então hoje no nosso país, acho que 80% da população brasileira é cristã, se denomina cristã. Então se hoje houvesse realmente uma perseguição contra os cristãos do Brasil, como que seria? Vou deixar que ele é de casa, ele que manda aqui. Irmãos, a primeira coisa que eu concluo é que hoje, se o Brasil vivesse uma perseguição, a igreja brasileira vivesse uma perseguição, nós iríamos ver
realmente separar de quem é realmente cristão e de quem é por nome. Então, se 80% hoje da massa brasileira diz ser cristã, se houvesse uma perseguição no nosso país, o que nós veríamos é como se fosse um peneirar para ver quem é de verdade mesmo. E por que eu estou te falando isso? Porque isso é real. A história da igreja é de perseguição. Os primeiros cristãos foram perseguidos. Existe perseguição no mundo. Então, se hoje fosse crime ser crente, você seria preso? Presta atenção, você vai chegar lá onde eu quero chegar depois, aguenta aí. Segunda coisa, óbvio, que aconteceria se a igreja fosse perseguida, é porque a igreja de Cristo, ela é triunfante, ela é vencedora. A igreja, Jesus falou que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então a igreja não é um prédio, porque o prédio pode ser fechado. A igreja é o corpo dele vivo aqui na terra, que se move, que tem carne, que tem expressão, que tem voz. E essa igreja, que é o corpo dele, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, outro resultado que aconteceria se a igreja hoje fosse perseguida é que ela de fato seria igreja na terra. Porque, irmãos, presta atenção, vamos ser honestos, nós vivemos um povo, entre aspas, acomodado no nosso cristianismo. Então nós vivemos nossa rotina, vamos trabalhar segunda-feira, vivemos nossa rotina, aí domingo eu vou para um culto e tal. Nós acabamos vivendo o cristianismo, infelizmente em muitos lugares, só de domingo. Vou bater o ponto na igreja domingo, enfim. Agora, se a igreja brasileira, e eu não estou desejando isso, tá? Mas é o que a Bíblia mostra. Se a igreja brasileira vivesse uma genuína perseguição, você acha que nós oraríamos mais? Quem acha que nós oraríamos mais? Buscaríamos mais o Senhor? Com certeza. Deixa eu te falar, eu não desejo isso, ok? Só estou falando. Mas se a gente for olhar para as coisas que irão acontecer, isso vai chegar um dia. Cada dia mais, a pregação do Evangelho se tornará difícil no nosso mundo. Está acompanhando comigo? E aqui entra uma questão. Presta atenção. Por que eu estou te falando isso? É porque é o apóstolo Paulo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem que falou isso? Paulo. Se hoje a igreja brasileira enfrentasse uma perseguição, outra coisa que acontecer é que o ensino em muitos lugares iriam cair por terra. Porque o que o povo prega hoje? Vem para Jesus, Ele vai te dar um carro novo. Vem para Jesus, Ele vai te dar um casamento abençoado. E nada contra isso, eu creio que Deus é bom, né? Vem para Jesus, Deus vai te dar um emprego. Vem para Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Aí nós, presta atenção, nós lemos o Evangelho na perspectiva do quê? Da prosperidade. Então, o que eu espero com Jesus é prosperidade. Quando eu leio o Evangelho dessa medida, quando eu falo todas as coisas cooperaram para o meu bem, o que eu espero? Prosperidade. Então, o cooperar para o meu bem vai ser prosperidade, porque a gente lê a Bíblia dessa forma. Agora, você que é um crente inteligente, então Paulo fracassou no ensino dele. Porque Paulo, ele foi perseguido, presta atenção, ele foi perseguido, ele já foi quase morto quando o povo apedrejou lá, quase foi morto a pedradas. Ele literalmente foi morto por causa do Evangelho. Ele ficou preso. E aí, Paulo então fracassou no Evangelho? Você acha que Paulo não viveu aquilo que Deus tinha falado para ele? Sabe, aquilo que Paulo ensinou, ele não viveu? A única conclusão que a gente pode chegar hoje, nessa manhã, é que o Evangelho não é prosperidade. Que o Evangelho não é eu estar bem o tempo todo. O Evangelho não é um carro novo que eu troco todo ano. O Evangelho não é se está tudo bem na minha vida, se eu estou dentro de uma bolha da qual nada de ruim acontece comigo. Isso não é Evangelho. Porque se quando os cristãos se denominavam cristão, isso era eu vou ser perseguido quando eu assumo quem eu sou.
Se isso era o cristianismo antes, alguém fala, eu sou cristão, cara, agora eu posso ser perseguido, agora eu posso ser morto por causa disso, e os caras davam a vida por causa disso, e hoje eu prego o evangelho e eu só digo, cara, tudo, a partir de hoje, tudo na sua vida vai dar bem. Você está conseguindo entender? Está ficando claro? E aí, hoje nós vemos uma série de pregações que é voltada para o homem. Então, é aquela coisa, né? Eu vou falar, estou não lembrando do exemplo aqui. Mas aquela coisa, olha, é por você, é para você. Sabe, se hoje as pessoas estão falando mal de você, Deus vai te exaltar. Eita, de mistério, olha a revelação que eu vou te dar, igreja, escuta. Hoje é muito fácil ser profeta, me perdoe de falar, é muito fácil ser profeta. É só você falar que Deus vai dar bênção para alguém, Deus vai te abençoar, o cara, amém, é de Deus. Né? O cara pega o microfone e fala de bênção para você. Irmão, só um parecer, eu não sou contra a bênção, eu creio que Deus é bom. Você crê que Deus é bom? E se ele é um bom pai, ele quer dar coisas boas, mas isso não é o evangelho. Eu só quero que você entenda, isso não é o evangelho. Em todo lugar que o evangelho chegou, lá prosperou, as pessoas prosperam. Por quê? Porque antes o cara vivia no bar, bebendo, cachaçando, gastando dinheiro dele. Agora ele para com isso, agora ele vai trabalhar, agora ele vai prosperar, vai gastar o dinheiro em outra coisa. Lógico que a prosperidade chega, mas o evangelho não é prosperidade. Cara, Deus não é Papai Noel. Você entende? Deus não é Papai Noel. Deus, vou te servir hoje e amanhã eu quero aquele presente, aquele brinquedo. Vou comportar o ano inteirinho. Aí quando você vai fazer sua cartinha de Natal para o Papai Noel, você não escreve lá, né? Papai Noel, eu quero isso. Aí você faz Deus a mesma coisa. Quando você vai orar, o que você faz? Pai, olha aqui, eu estou me comportando, aqui eu estou tentando te servir. Olha aqui, me ajuda, me dá o que eu preciso. Deixa eu te falar, o apóstolo Paulo, que escreveu todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não, ele fala assim, sabemos. Então Paulo estava dizendo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora minha pergunta para você é, que bem é esse? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, e todas, né, eu já falei aqui, sabe o significado da palavra todas no original grego? Alguém sabe? Significa todas no original grego? Significa todas. Então quando Paulo está falando assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, é todas. E aí a minha pergunta para você hoje é, o que? Qual bem é esse? Qual bem? Quero te falar, ele responde. E aí no versículo depois ele fala, presta atenção, ele diz assim, ó, 28 fala, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, irmãos. Me ajuda aqui. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o que é esse bem? É que ele vai dizer que ele que nos chamou, ele nos chamou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Mano, vamos lá, junta as peças, por favor. Se tudo coopera para o meu bem, qual que é o bem que ele quer me dar? É me levar a me parecer com Jesus. Deixa eu te falar, o bem, tudo coopera para o meu bem, não é se eu vou prosperar amanhã, não é se eu vou trocar de carro amanhã, não é se nada de mal vai acontecer na minha vida, não. É que tudo que acontece na minha vida, o Senhor quer usar essa circunstância para me levar a me parecer com Jesus. Você está entendendo isso que eu estou falando? Então, às vezes o desemprego bate na nossa porta. E alguém pode pensar, meu Deus, como que isso vai cooperar para o meu bem? Porque talvez essa circunstância vai te levar a se parecer com Cristo, a depender de Deus, a confiar nele. Então, Hamilton, cara, lá no meu serviço lá,
é enjoado, ignorante, sei lá o que. E toda vez que eu pego no meu pé, como que isso coopera pro meu bem? Porque eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. Como que isso coopera pro meu bem? É porque é justamente esse camarada aí, que às vezes a circunstância está fazendo vocês parecer com Cristo. É que você vai aprender a perdoar, você vai aprender a amar, você vai aprender a pedir perdão. Então o bem, todas as coisas que operam para o meu bem, é para me levar a me parecer com Jesus. É para te levar a se parecer com Cristo. Então minha pergunta para você é que depois que você passou por uma doença, depois que você passou por uma situação complicada na sua vida, é se você se pareceu com Jesus depois. Se você saiu delas parecendo com Cristo. Porque qual que é a obra do Espírito na nossa vida, irmãos? É nos levar a se parecer com Jesus. Só um parênteses aqui. Não estou dizendo com isso, não estou dizendo com isso que Deus coloca doença para te ensinar alguma coisa. Não estou dizendo com isso que Deus manda tragédia para te ensinar alguma coisa. Não estou dizendo com isso. O que estou dizendo é que as circunstâncias acontecem. Vocês vão entender isso? O verso que a gente começou lendo, o verso 18, 19 e o 21, acho que fala sobre isso. Ele fala que a criação ficou sujeita. A criação geme, esperando a manifestação dos filhos. Bom, presta atenção, o Adãozinho lá, você sabe o Adão, né? O Adão, ele cai. Quando Adão cai, a humanidade cai. Toda a terra, toda a natureza se tornou sujeita ao pecado. Presta atenção, toda a natureza se tornou sujeita ao pecado. E aí, a Bíblia fala que a natureza, a criação espera, geme, na expectativa dos filhos de Deus se manifestar. Para que um dia a natureza vai ser totalmente redimida. Amém? Os irmãos creem nisso? Então tudo isso que a gente vê hoje, tsunami, terremoto, furacão, cara, isso é porque a natureza caiu. Aí minha pergunta para você, que é um crente inteligente, é que se a natureza caiu e nós estamos aqui na terra, nós vamos passar por certas coisas também. Então alguém que pegou Covid? Pegou Covid? Mas você não é crente? Porque alguém pensa assim, cara, crente não pode passar por nada. Porque ele não é crente. Quando o cara vê você lá na luta, lá fala, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Eu te falo, irmão, enquanto nós estivermos aqui na terra, e a terra for caída, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. É, obviamente que Deus sempre nos guarda, mas deixa eu te falar, nós estamos sujeitos a isso aqui. Então presta atenção, alguém pode perguntar assim, Hamilton, por que pessoas boas sofrem? Alguém talvez já perguntou isso? Aquela fulana parece ser tão boazinha, e ela está com câncer, por que pessoas boas sofrem? Olha lá, fulano tem um bom coração, olha lá o que aconteceu com ele, o povo passou ele para trás, o povo enganou ele, olha lá, fulano é tão bonzinho. Irmão, deixa eu te falar, todos nós, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a passar por tudo. E aí você deve estar pensando, falando, né, quantas vezes nós oramos assim, quantas vezes nós oramos assim. Senhor, eu estou aqui, me esforçando, me dedicando, e olha o que está acontecendo comigo, Senhor. O Senhor não se importa comigo, o Senhor não tem se preocupado comigo. Nessa pergunta nós fazemos para Deus às vezes. E aí nós começamos a questionar Deus. Deixa eu te falar, irmão, quando nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Está entendendo isso? Amém? E aí? A boa notícia que eu tenho para você é que sim, a terra está sujeita a todas as coisas, nós podemos passar por todas as coisas, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, que eu venci. Bom, presta atenção, Paulo, na frente, você pode ler depois o texto, ele disse, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu gosto sempre disso, porque sabe o que é mais que vencedor? Me fala o nome de algum lutador de UFC aí,
Ninguém sabe o nome de alguém? Anderson Silva. Anderson Silva. Hoje ele tá no boxe, eu acho, né? Quem? Charles do Bronx. Ele lutou ontem, né? Perdeu? Vamos lá então. Vou pegar o Anderson Silva que normalmente ele ganha mais. Brincadeira, o cara é bom. O Anderson Silva, ele entra no ringue, ele dá a cara pra bater, ele bate, arrebenta lá, dá porrada e ele vence. Então ele é um vencedor, concorda? Mas sabe quem é mais que vencedor? É a sua esposa. Porque ela não precisou entrar no ringue, ela não precisou lá se esfolar, ela não precisou ir lá, mas quando ele vence, né, ele ganha um dinheiro, um montante, aquilo vai para ela também. Então, ele venceu, mas sabe quem é mais que vencedor? É ela. Porque ela não precisou fazer nada e desfruta daquilo. Aí a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmãos, quem que venceu? Jesus. Jesus venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a miséria, ele venceu a doença. Aí quando a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor, é porque ele venceu. Eu só desfruto daquilo que ele fez. Olha o tanto que é poderoso. Eu só participo daquilo que ele fez. E aí se você for ler o Paulo, então ele coloca isso, mas antes de falar isso, sabe o que ele diz? Que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele fala nem a morte, nem a doença, nem principados, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem a morte. Nada pode nos separar do amor. Aí nesse meio ele fala: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos amor. Bom, não sei se você entendeu. É que nós possamos passar pela fome, pela nudez, pela escassez, pelo perigo, pela morte. Mesmo assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo, que era o pregador da graça, ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi acusado, ele foi preso, ele ficou doente, ele passou por um monte de coisa. E a revelação que ele tem é que eu sou mais que vencedor em Cristo. Amém? Vocês vão entender isso hoje? O Evangelho não é sobre se eu estou bem ou não. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é se tudo na minha vida vai bem ou não. O Evangelho é sobre Ele. E aqui eu não sou daqueles, tá? Só que quero que você entenda, porque por muito tempo aqui no Brasil foi ensinado que para você ser cristão e estar próximo de Deus tem que estar pobre, lascado. O povo fala, não, quem é rico está longe de Deus. Então, não, você está fora do Evangelho, por favor, não pense nisso. Mas estou dizendo que isso não determina o Evangelho. Alguém tem conta para pagar? Tem dívida para pagar, carro para arrumar. Olha o tanto que isso é da vida, né? Às vezes eu fico pensando, obviamente, né? Você pode fazer a gestão financeira, mas assim, eu fico pensando, cara, tanto que isso é da vida nossa, né? Um dia ontem conversando com alguém e falando, nossa, mas quem que vive com salário? E pensando, e eu falei, cara, tá difícil para todo mundo, entendeu? Tá difícil para todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco. E aí eu fico pensando, cara, olha o tanto que parece que se você for cair nessa neura de que o Evangelho é o resultado da sua conta bancária, só isso, né? Como se isso fosse tudo, que se eu tivesse preocupado só com isso, cara, você vai... Estamos fracassando então. Então nós estamos pregando uma coisa errada, nós não estamos vivendo o Evangelho então. Amém? Não sei se ficou claro, qualquer confusão na sua mente, você pede para o Espírito Santo te ajudar. E vamos voltar para Jesus, cara. Que Ele seja o centro. E a pergunta para a gente encerrar é se você tivesse tudo hoje, tudo que você precisa, precisasse de mais nada, você ainda
oraria ao Senhor ainda? Você gastaria tempo com Ele ainda? Que a gente vai para Jesus só para, né, clamar e reclamar, né? Mas aí a gente esquece de desfrutar de quem Ele é. Amém? Feche seus olhos. Queria fazer uma oração por você, por nós. Espírito Santo, que tudo que foi compartilhado aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa trazer clareza, entendimento e revelação. Senhor, por mais da nossa limitação, às vezes de compreender as coisas que o Senhor tem para nós, Senhor, mas nos leva a confiar em Ti, Jesus. Nos leva a entender nessa manhã de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós possamos se parecer com Jesus, para que nós possamos, Senhor, refletir Jesus. O Espírito Santo nos ensina, Senhor, que em cada circunstância de nossas vidas nós possamos aprender a ser parecidos com Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga conforto aos corações, que o Senhor traga ânimo aos corações esses dias, Senhor. Pai, que toda circunstância que nós estivemos passando nesse tempo, o Senhor possa nos fortalecer, nos encorajar nesses dias, Espírito Santo. Que o Senhor trabalhe em nós nesses dias para que nós possamos ser parecidos com Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã. Nos leva a ser parecidos com Jesus. Nos leva, Senhor Jesus, a Te expressar nessa geração. Nós queremos, Senhor, ser a boa resposta, Senhor, para esse tempo. Nos molda, Senhor, nos transforma em mais semelhança de Cristo esses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã.